Sempre avançando é o tema que temos adotado para a nossa caminhada na carta de Paulo aos Filipenses, palavra de Deus, e a carta é sobre isso especialmente, particularmente sobre a vida cristã e o seu progresso. E nós vamos hoje focar no capítulo 3, do verso 12 ao verso 16, carta de Paulo aos Filipenses, palavra do Senhor para a nossa vida, a vida de cada um, a vida da igreja de Jesus Cristo. Nós vamos hoje focar nesse texto que inclui um verso que expressa bem a mensagem e o tema então de Filipenses, que é o verso 12, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Nosso texto então inclui este verso para nesta noite, esse verso que expressa ele sozinho bem, a mensagem, o tema desta carta, sempre avançando, sempre avançando. Vamos então ler o texto a partir do verso 12, mas antes deixe-me recordar com você o contexto anterior para podermos apreciar e aprender melhor os versos e a mensagem desta noite. Voltemos um pouco ali no capítulo 3 ao verso 8. No verso 8, que nós vimos domingo passado, ele diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E ser, diz ele no verso 9, e ser encontrado nele, ele quer ser encontrado nele em Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, e justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Este verso 9 é chave para se entender a mensagem do apóstolo Paulo, a mensagem apostólica, e entender aqui esse contexto. Diz ele, não tendo a minha própria justiça. Então tudo que nós lemos aqui nesse contexto, não podemos perder de vista isto e saímos com interpretação errada sobre algum verso aqui. Veja bem, ele é categórico que não é a sua própria justiça, seu próprio mérito, que pode colocar ele em ordem diante de Deus. Não tendo a minha própria justiça, ele quer ser encontrado no verso 9, ele diz, nele, em Cristo, não tendo a minha própria justiça. A justiça da lei, no cumprir a lei moral, a lei litúrgica. E ele diz mais, mas a que vem, que isto é a justiça que vem mediante a fé em Cristo. Uma justiça baseada não nele, mas em Cristo, e ele então crendo nos méritos de Cristo, particularmente da cruz. E aí ele continua no verso 9 ainda, a justiça, ele explica melhor, a justiça que procede de Deus, não de mim. A minha justificação que não vem de mim mesmo, mas de Deus. E por isso então ele termina o verso 9 dizendo, justiça que se baseia na fé. Apenas no meu crer e confiar em Cristo, porque ela não pode vir de mim. Sou justificado em Cristo pela sua morte na cruz. Mas, nessa justificação toda, lembremos mais uma vez ali no verso 8, quando eu li que ele considera tudo como perda. Quando? Quando comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Tudo que ele foi no passado, ele cita nos versos anteriores, ele diz tudo aquilo, as minhas virtudes que eu achava que eu tinha, etc. Tudo aquilo eu considero como perda para ganhar o conhecimento. E a palavra conhecimento aí é mais do que informação, é o envolvimento, é o relacionamento, é a intimidade. E ele volta a esse ponto no verso 10. Quero conhecer Cristo, não apenas saber os atributos dele, a questão da doutrina, da encarnação dele, Deus conosco, toda aquela informação teológica, não, mas em tudo isto, quero entrar numa intimidade com meu Senhor Jesus Cristo, ser tocado por ele cada dia, cada momento. Aí está então a aspiração do apóstolo Paulo e no que ele se baseia. Aí agora vamos então ao verso 12, indo até o verso 16, palavra de Deus que encontra a sua vida.
Nesta noite desse tempo especial, mais uma noite nesse tempo especial, que nos deixa aí um pouco mais ainda, quem sabe amortecidos, mas que nesta hora, nas nossas limitações e todo esse aparato de máscara, o nosso coração possa estar livre e desejoso da palavra de Deus. Que Deus dê essa liberdade a você e dê uma mente alerta. Receba a palavra do Senhor. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Há uma linguagem aqui do apóstolo Paulo, metafórica, que nós vamos olhar com mais cuidado a seguir, mas é uma metáfora que ele usa, que podemos encontrar ele citando ou usando em outros lugares dos seus escritos. Eu vou ler um verso lá na primeira carta de Coríntios, a carta que ele escreve à igreja na cidade de Corinto, também na Grécia. Filipos, Filipenses na Grécia, Corinto também. Diz ele no verso 25, capítulo 9 de 1 Coríntios, o seguinte: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Verso 12 a 16, mais uma vez, para a edificação da sua vida. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Uma das grandes descobertas científicas revolucionárias dos últimos tempos é o laser, a luz laser. Nós tínhamos luz artificial, eletrônica já há um bom tempo, décadas, mas surgiu esse novo tipo de luz. Qual é a diferença? Por que o laser é tão revolucionário? As lâmpadas que nós usamos normalmente, pensando primeiramente até naquelas incandescentes e as outras que nós temos aí, as chamadas econômicas, novas tecnologias e inclusive o LED, etc. Essas luzes todas, elas servem, são usadas, são úteis para iluminar ambientes. Por quê? Porque elas são difusas. Quando elas iluminam, quando são acesas, a iluminação, os raios de luz se espalham para todo lado, se dispersam. O laser não é assim. O laser é uma luz onde todos os fachos daquela luz atravessam o espaço, alinhados
paralelos, não se distanciam, não abrem espaço, e assim avançam. E aí então essa luz laser tem muitos serviços e utilidades que as outras luzes não têm, não pode fazer. A começar, por exemplo, serve como um bisturi preciso. Cirurgias feitas com laser corta de uma forma muito mais precisa do que o bisturi. Por causa desta definição de os raios, então ali todos serem focados numa só direção e caminham juntos e paralelos em todo o caminho. E por isso, inclusive, é uma luz que vai muito longe. É usado também para cobrir distâncias enormes. Pode-se enviar, por exemplo, o raio laser daqui para a Lua. Tal é o poder de alcance. Por quê? Porque é uma luz unificada que viaja em uma única direção juntos, uma luz focada. Como é que está a vida das pessoas no mundo hoje? Sempre foi assim, mas hoje nós sentimos isso muito de perto. Vidas destroçadas, vidas inclusive com sucesso à luz das avaliações do mundo, mas aí nós acompanhamos essas vidas e vemos tantos destroços, uma história, uma vivência que vai deixando desastre pelos caminhos. Vidas que são destroçadas porque elas são vidas também fragmentadas. Eis o grande problema humano. E quando atinge-se os valores de sucesso do mundo, os principais, vamos falar do financeiro, vamos falar da fama, e depois acompanhamos, e há todo aquele destroço na vida pessoal. São vidas fragmentadas, em nada se parecem com o laser. As muitas facetas e aspectos da vida, cada um tem um lugar diferente. Não há uma coesão nessas vidas, são vidas sem foco. Ou, se tem um foco, é um foco inadequado, que não consegue produzir uma coesão de edificação, um caminhar paralelo, coeso, belo, onde tudo avança e avança bem. Aí avançam num aspecto da sua vida, vamos falar do sucesso, vamos falar das finanças, por exemplo, avançam no aspecto das suas vidas, mas outros aspectos, por exemplo, familiar, a coisa está terrível, falta um foco adequado, um foco correto, um foco hábil para trazer a coesão, e aí então haver essa caminhada como da luz laser que não dispersa e prevalece, e prevalece, e prevalece na direção certa. Como é que está a sua vida? A sua vida é como a luz laser ou não? Sabe, há muitos crentes, pessoas que estão em Cristo, mas vivem a vida cristã medíocre e pobre. São crentes infelizes, porque não entenderam ainda a coesão da vida cristã, este focar da vida cristã. Estão em Cristo, frequentam a igreja, mas também experimentam muita fragmentação e a sua vida não prevalece, caminha de forma uniformizada em termos da edificação e do construir. Crentes com vida cristã, inclusive fracassadas, por causa disto. Corações dobles, triplos, que estão focados em Cristo e mais algumas coisas. Eis o problema. O apóstolo Paulo aqui usa a linguagem dos Jogos Olímpicos. Nós começamos ou retomamos os Jogos Olímpicos há algumas décadas atrás, no tempo atual, mas a ideia vem lá da Grécia Antiga. Começa 6, 7 séculos antes de Cristo, na Grécia, a ideia dos Jogos Olímpicos. E além dos Jogos Olímpicos, havia os outros jogos istmicos, era um outro jogo que acontecia intercalado com os Jogos Olímpicos a cada 4 anos.
Havia os jogos píticos, eram jogos destinados a honrar os deuses do panteão grego, Zeus, Apolo, e então aconteciam esses grandes eventos. O apóstolo Paulo vai buscar a linguagem, a metáfora que fala dos atletas, particularmente do maratonista correndo. E ele vai falar de prosseguir para o alvo, etc., deixando as coisas para trás, indo adiante. A figura é de alguém correndo a maratona, ou até correndo no estádio mesmo, uma distância menor. Enfim, mas em tudo isto, o que é que ele diz? Trazendo para a vida cristã, a aplicação. Uma coisa faço. Uma coisa faço. Eis o grande segredo da vida cristã bem vivida, da vida que em Cristo desfruta realmente das bênçãos plenas de estar em Cristo. Uma coisa faço. Não sou uma luz difusa, diz o apóstolo Paulo, eu sou um laser espiritual. Uma coisa faço. A minha vida toda está alinhada com uma direção e somente uma direção, um foco e somente um foco. A palavra de Deus então fala a você nesta noite, meu irmão. Ouça a palavra, ouça a palavra. Entregue-se a um foco. A sua vida está entregue a um foco, ou está entregue a 3. Não, estou entregue a Cristo, mas tem mais uns 3, 4 aí competindo. E eu corro um pouco para lá, e depois um pouco para cá, e depois um pouco para cá. E aqui então é uma direção, aqui é outra, e as coisas da minha vida ficam tumultuadas, e elas não têm um nexo, não têm uma forma de se construir, de avançar. Uma coisa faço, entregue-se a um foco. Concentre-se então onde? Em Cristo, diz Paulo, em Cristo. Ele fala no verso 14 que ele está focado no prêmio Cristo Jesus. Eis o grande prêmio, Cristo Jesus. Lembre-se, ele fala da suprema grandeza do conhecimento de Cristo nos versos anteriores, lemos hoje. O conhecer Cristo, do apreender Cristo. O grande foco dele é conhecer Cristo, andar com Cristo. Este é o foco dele, este é o que ele faz. E isto então é que molda e orienta toda a sua vida em todas as facetas. E coloca todas elas alinhadas, porque todas elas são apontadas para Cristo. Conhecer Cristo, a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, esse conhecimento daquilo que é e é eternamente, o conhecimento do amor, da virtude, da verdade, não das coisas que passam, das coisas que são e depois não são, das coisas que mudam, não aquilo que é e é sempre, aquilo que pode dar direção, estabilidade para o meu espírito. É para todas as facetas da minha vida. Quero conhecer a Cristo, quero ser moldado por isso. Isso é o que atrai tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu tenho. Eu existo nessas coisas e nelas habito, indo para Cristo Jesus. O prêmio, eis o foco dele. Paulo é entregue a este foco. Quando ele diz uma coisa fácil, ele está pensando nisto, em olhar para Cristo, perseguir Cristo, andar com Cristo sempre. Sou um laser espiritual. E ele fala do chamado de Deus, a vocação de Deus. E aí ele está trazendo ainda uma outra figura da ilustração do estádio do maratonista. O que acontecia lá no estádio, o que acontece hoje num estádio olímpico. É a mesma coisa, a diferença é que hoje nós temos o som eletrônico, e naqueles tempos não havia o som eletrônico. Mas havia também, lá naqueles tempos como hoje, aquele que é o mestre de cerimônia e que anuncia e dirige ali o evento. E é o momento quando aquele que faz este papel anuncia quem venceu e chama para o pódio. E ele diz aqui então que Deus é este, que o chama para
o prêmio é em Cristo Jesus. Deus age em Cristo num chamado na vida dele para justamente conhecer Cristo, Deus revelado em Cristo. E aí está então Paulo totalmente concentrado em Cristo. Ele está entregue a um foco, não a 2, 3. Não é que o econômico dirige a vida dele, Cristo também. Não é que a fama dirige a vida dele, Cristo também. E aqui então, meu sucesso profissional me dirige, Cristo também me dirige. Meus amigos me dirigem, Cristo também. Não, é somente Cristo, uma coisa só. Prossigo para o prêmio, o conhecer Cristo, isto é andar com Ele, hoje e eternamente. E isto é que molda tudo o que eu sou. Deixe-me trazer uma ilustração simples, imperfeita, mas eu creio que nos ajuda a entender bem isto. Porque é comum um erro, uma visão cristã na vida dos crentes. E este erro está sendo espalhado e perpetuado em grande parte daquilo que se chama de pregação, especialmente na mídia. Daquilo que se chama de pregação evangélica. Vamos pensar no trem e vamos pensar na estação onde ele há de chegar. O trem parte em direção a uma estação. Pensando na minha vida como cristão, em relação ao trem e à estação do destino. Qual é o pensamento comum? O pensamento comum é o seguinte: Cristo é o trem. A estação do destino é os meus desejos, meus interesses e as coisas. Todas as coisas aí da vida. Então, Cristo é quem? É esse que há de me levar, então, para o destino, para o alvo das coisas, daquilo que eu quero, dos meus interesses. Esse tipo de Cristo e cristianismo é pagão, não é o das Escrituras, não é o cristianismo bíblico, não é o evangelho. Isso é o que as religiões pensam e ensinam, é comum isto. Mas não é o pensamento bíblico, não é o que Paulo está falando aqui, particularmente nesses versos. Qual é a outra forma de ver nessa ilustração imperfeita e simples? Precisamos inverter. O trem é a minha vida, minhas disposições, meus interesses, minhas coisas, meus afazeres. Esse é o trem. E Cristo é a estação. E tudo mais vai caminhar na direção de Cristo e para Cristo. E conforme Cristo quer e o que for necessário para eu andar com Ele e chegar a Ele. E isto revoluciona toda a minha forma de eu lidar com tudo que eu sou e tenho, porque tudo é puxado pelo destino Cristo. E Cristo, então, o destino é que determina como as coisas vão caminhar e ser. E nesse impacto de Cristo, as coisas da minha vida ganham uma coesão em Cristo, uma harmonia, e tudo caminha para este bem e alvo comum Cristo, para passos e avanços que edificam. Uma coisa faço, avanço para o prêmio, no chamado de Deus em Cristo Jesus por mim. Concentre-se em Cristo, onde você está concentrado? Onde? Quando você acorda amanhã, segunda-feira. Onde está a sua concentração? Sim, são tantas responsabilidades da vida. O apóstolo Paulo tinha as suas. Lá está ele nesta prisão domiciliar, aqui por volta do ano 62, ele está em Roma na prisão domiciliar. Precisa lidar com o processo legal. O apóstolo Paulo tem que lidar com as finanças. Aliás, nesta carta somos informados sobre as finanças de Paulo. Vimos já um pouco e vamos ver mais à frente na carta. Paulo precisa lidar com o dinheiro, a sua subsistência, como eu e você também. Enfim, há todas essas questões da vida. E nós temos família e temos o casamento. Mas a questão é, quem é o ponto organizador, o alvo maior, o fim de tudo isto? Cristo, meu irmão, Cristo, minha irmã, é o foco da vida cristã, de tudo que eu sou e eu tenho. Cristo é então o organizador da minha vida. E é isso que o mundo não tem. Um foco adequado para organizar a sua vida e dar esta coesão e direção eterna.
Cristo é a referência do meu viver. Cristo é o intérprete da minha vida. E na minha escala de valores, família, profissão, tempo, lazer, emoções, tudo, Cristo é que está conduzindo numa coesão na direção dele, em conhecê-lo mais e mais e mais e mais, e tudo em mim sendo mais como Cristo deseja e quer. Note que isto então nos liberta de uma ideia de vida cristã compartimentada e fragmentada. Então Cristo que não tem nada a ver com tudo que eu sou realmente. Não é assim aqui. Aqui nós temos um Cristo que harmoniza tudo na minha vida. E é um Cristo presente na segunda-feira, na terça-feira, no meu trabalho, na minha família, no relacionamento com meus parentes, no meu tratar com as minhas emoções, no lidar com o meu tempo, no lidar com o meu lazer. Sim, Cristo tem tudo a ver com o meu lazer, e o lazer faz parte da vida. Mas tudo isso cai no lugar certo. Já ouviu as pessoas falarem, ou alguém dizer, a família para mim em primeiro lugar, e soa bonito, soa nobre. Mas o que as pessoas estão dizendo, quando se ouve isto aí fora, é um paganismo, é uma idolatria. Está longe do evangelho essa colocação. A família é tudo para mim, a primeira coisa. Não é evangelho, não é uma vida, uma visão segundo a palavra de Deus. Na vida do crente, uma coisa fácil e o alvo é Cristo, e não a família. Por exemplo, podíamos falar de outras coisas, talvez outros dirão, não, para mim é outra coisa. Cristo organiza tudo na minha vida, inclusive o lugar da minha família, a importância dela. 2 erros, por exemplo, que pode acontecer em relação à família, é um grande bem, sim. A primeira instituição que Deus estabelece e dá ao ser humano já lá no Gênesis. Forma o homem, forma a mulher, constitui a família, vem filhos, e a Bíblia fala muito sobre a família, o casamento. Mas como que a minha família pode ficar no lugar certo, equilibrado e não distorcido? Há 2 possibilidades. Uma é eu olhar para a família com desprezo, isso que Deus instituiu, tão fundamental na vida do ser humano, de todos aqueles que constituem a família, de toda a humanidade. Olhar isso com desprezo. Isso não é bíblico, é errado. Um outro extremo é transformar a família num ídolo, que então é o que rege a minha vida. Também está errado. Cristo vai colocar a família, o matrimônio, no lugar certinho na minha vida. Em Cristo a família vai receber o valor adequado e a família vai ser edificada e levada para o lugar certo e vai caminhar com tudo mais. E neste caminhar em Cristo, de todas as coisas da minha vida, todas as facetas, tudo vai ser equilibrado na posição certa. Cristo é o organizador, é a referência, é o intérprete. Uma coisa fácil, caminho para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aí está o apóstolo Paulo dizendo, concentre-se então em Cristo. Você está concentrado em Cristo, meu irmão, minha irmã? Você entende o evangelho? Cristo não é um acessório, mas é o foco para onde você se move com tudo que você é. Na verdade, as outras coisas que se tornam acessórios de Cristo. Entregue-se a um foco. Deixe o coração dividido, porque é caminho infeliz, é caminho de muitos desastres. Cristo é inclusive aquele que é a referência, organizador das minhas emoções. Somos emocionais, vivemos num mundo conturbado e tantas vezes nossas emoções são afetadas e às vezes nós temos que lidar com algum aspecto emocional nosso, não somente um dia, mas por muitos dias, às vezes até anos. Mas o foco não são minhas emoções, não é o meu sentir, o foco é Cristo Jesus. Ele é que organiza e interpreta minhas emoções. Então, ainda que haja embate com as minhas emoções, olhando para Cristo, elas vão sendo empurradas na direção certa. Sim, literalmente, muitas vezes empurradas, emoções difíceis, mas em Cristo elas vão caminhando para o lugar certo e vão sendo administradas e superadas quando necessário assim acontecer.
Entregue-se a um foco, concentre-se em Cristo. Mas aí vem a pergunta: quem é suficiente para isto? Quem é que pode fazer isto? Meu irmão, eu e você não podemos em nós mesmos. E este é o ponto do Evangelho e o que o apóstolo Paulo traz aqui. Apontei nos versos anteriores, quando ele diz que ele não está buscando a sua própria justiça, nos seus próprios méritos, mas aquela que vem de Deus em Cristo e alcança-se pela fé. E por isso então ele diz aqui no verso 12: fui alcançado por Cristo Jesus. Não que eu tenha obtido tudo isso, eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Olha o fato estabelecido e afirmado: fui alcançado por Cristo Jesus. Fui alcançado por Cristo Jesus. A primeira pergunta é essa: você já foi alcançado por Cristo Jesus? Você não vai ter a concentração em Cristo, o foco em Cristo, ser entregue a um foco só, se você não estiver assegurado em Cristo. Aí está a base de Paulo para viver o que ele está dizendo aqui, de ter um foco só, e o prêmio é Cristo, o foco é Cristo. Porque eu fui alcançado por Cristo. Chegou o momento quando, então, não mais os meus méritos, as minhas forças, mas humildemente reconhecendo minha impotência, minha impossibilidade, e reconhecendo que na minha impotência e possibilidade devo muito diante de Deus, eu clamei pelo favor imerecido dele em Cristo por mim na cruz. O perdão gracioso e que me reconcilia com Deus, a justificação que Deus me dá em Cristo e que eu não mereço e não posso comprar. É graça, é dádiva. Fui alcançado. Paulo não diz: eu alcancei Cristo. Eu alcancei Cristo. Meus méritos, eu fiz tão bem e sou tão maravilhoso que eu cheguei a Cristo. Não, Cristo é que veio a mim. Fui alcançado. Você quer ter um pouco de uma ideia melhor do que ele quer dizer nessa pequena frase? Você lê depois Atos capítulo 9, narra a conversão dele. Paulo, cidadão importante em Jerusalém, importante entre os seus, homem de sucesso em todos os aspectos da sua vida, um homem de grande cultura, era um poliglota. Paulo, dedicado a esta proposta de um judaísmo firmado nas suas virtudes, que ele era perfeito e cumpria a lei, se tornou avesso à pregação do Evangelho, à mensagem da necessidade de Cristo, Cristo o Messias, e avesso aos cristãos e à igreja de Cristo, e começou nesse zelo, inclusive, se dar ao trabalho de perseguir os cristãos. Ele parte de Jerusalém, lá em Atos 9, a esse momento, parte de Jerusalém para ir a Damasco, na Síria, hoje ainda, Damasco na Síria. E ele está em viagem, e aí está este homem, prepotente, orgulhoso na sua tradição religiosa, nas suas virtudes morais e religiosas, achando-se totalmente perfeito e suficiente em si mesmo. Como que uma pessoa dessa vai se voltar para o Evangelho e para Jesus Cristo? Como que alguém cavalgando num cavalo tão alto vai conseguir descer e reconhecer sua necessidade? O coração humano é um desafio tremendo. Como mudar um coração humano que navega na sua ideia da sua potência, prepotência, suficiência, virtudes? No caminho de Damasco, então Deus intervém. E como foi difícil para Paulo. Ele é literalmente jogado ao chão, diz lá em Atos 9. Cai. Há um encontro com Cristo ali, Deus em Cristo, poderoso, sobrenatural. Cai no chão, a sua escolta toda fica ali assustada, não sabe o que fazer. E ele tem inclusive a visão de uma luz muito forte, ao ponto dele ficar cego diversos dias. Foi preciso uma obra de Deus que quebrasse Paulo. E ali acontece a conversão dele. E até de perseguidor da igreja passa então a fazer parte da igreja de Cristo. É preciso ser alcançado por Cristo. Você já foi alcançado por Cristo?
E quando ele fala alcançado, o sentido desse termo é mais forte no original. Eu fui apreendido por Cristo. Isto é, eu fui agarrado por Cristo. E sabe, todo aquele que está segurado em Cristo certamente confessa a mesma experiência. Eu posso falar de mim também. Cristo me agarrou e não há como me afastar dele. Me agarrou de tal forma que eu posso ter meus problemas, talvez aqui, outro ali, mas não há como me afastar dele. Ele me agarrou. Meu irmão, minha irmã, entregue-se a um foco, concentre-se em Cristo, mas assegurado não em você, assegure-se em Cristo. Cristo é o que inicia a minha vida cristã, não meus méritos, minhas possibilidades. Eu apenas respondo, mas é Ele que me agarra. Não somente Ele inicia, mas Ele é que me sustenta e me conduz na sua graça. Estou sempre assegurado nele, não em mim. Assim é que eu posso ser este laser espiritual, concentrado em Cristo, porque eu estou assegurado em Cristo, estou entregue a um foco só, uma coisa faço, não 3, 4, Cristo e somente Cristo, conhecê-lo, andar com Ele, viver com Ele, cada momento, todos os dias, onde eu estou, no que eu faço, no que eu tenho. Então, aí só sobra o quê? Sobra a dinâmica da vida cristã. Aí então, necessariamente, a vida cristã se torna dinâmica. E é a grande mensagem que estamos focando nesta carta. E é a grande ilustração do apóstolo Paulo ao usar o maratonista nos Jogos Olímpicos. Este mover. A vida com Cristo, assegurada em Cristo, concentrada em Cristo, entregue a um foco, é uma vida que se move. Meu irmão, minha irmã, mova-se para Cristo. Cada dia, cada hora, cada minuto, que tudo que você esteja juntos e alinhado, movendo-se para Cristo. Cada dia um pouco mais. Cada momento um pouco mais, cada experiência um pouco mais, em cada embate, lição um pouco mais, em cada levantar de novo, avançar mais para Cristo. Mova-se para Cristo. Você está se movendo para Cristo? Mover envolve ação dupla, e Paulo descreve aqui. Você ouviu? Uma coisa faço, diz ele, mas essa uma coisa envolve duas posturas. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Primeira postura daquele que se move, em qualquer sentido, o maratonista precisa deixar as coisas para trás. A vida em Cristo também envolve deixar. Se eu estou me movendo, sempre aperfeiçoando, avançando para o alvo, vou estar deixando as coisas que ficam para trás. E nessas coisas para trás encontramos 2 pacotes. Vamos destacar 2. Primeiro, aquele que Paulo cita de si mesmo, a sua vida pregressa antes de Cristo. Aquela vida, quando eu vivia conforme o modelo do mundo, o padrão do mundo, as coisas do mundo, isso eu deixei para trás. Deixando os meus erros, os meus fracassos, mesmo como crente, então, já depois em Cristo, fica no passado. Eu estou assegurado na graça de Cristo e não nas minhas virtudes. É aquilo tudo, então, um tratado na graça de Cristo precisa ficar para trás. O lado negativo. Mas sabe, nesse deixar para trás, há também um outro lado positivo que precisa ser deixado. Eu me movi no passado, eu avancei para Cristo no passado, ótimo, excelente, mas não posso parar ali. Aquelas conquistas, aqueles avanços em Cristo no passado precisam ficar no passado. Tiveram o seu valor e têm o seu impacto até hoje, mas não posso habitar naquilo. É preciso deixar as coisas que ficam para trás. Conta para mim sobre o seu relacionamento com Cristo. Eu me lembro, um dia me converti. Foi uma experiência tremenda.
Talvez foi um momento marcante, eu me lembro, ou talvez foi um período ali onde Deus foi trabalhando, não consigo precisar, mas houve ali a conversão na minha vida. Esse é meu testemunho. Para por aí, para. Encontrei Cristo e pronto. Ele não fez mais nada na sua vida depois disso? Não, não fez mais nada. Você não tem mais nenhum testemunho para dar? Não, não tem nenhum. Não avancei nada, fiquei estacionado lá atrás. Eu sou aquele atleta, um maratonista, que vem terminando a maratona e entra no estádio de novo. E eu sou o primeiro, quem sabe, da fila. E aí o povo aplaude nas arquibancadas, me ovaciona. E eu que sou da linha de frente, olha aquilo, o pessoal me aplaudindo. E eu digo, que maravilha, vou parar por aqui um pouco e apreciar esse reconhecimento. E todos os outros corredores passam. E passam. Você está estacionado? Não houve nenhum avançar em Cristo? A obra de Cristo não continua na sua vida? Há algo errado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esse é um aspecto. Esse é um lado. Todo aquele que se move deixa o passado. Em Cristo há sempre um novo. Por isso ele vai dizer, a segunda dinâmica qual é? Avançando para as que estão adiante de mim. Avançando para as que estão adiante de mim. Meu irmão, minha irmã, você acha que você esgotou os tesouros que Cristo tem para você? Que Cristo só tem isso aí? O seu Cristo é muito pobre. O seu Deus em Cristo é muito pobre. Há tanto que Ele quer lhe dar e fazer na sua vida, no seu jeito, no seu alinhar todas as coisas para Ele, o prêmio da vocação de Deus em Cristo. Vai tornar você e tudo que você é, todas as suas linhas, os seus raios mais próximos dEle, mais afinados com Ele. Há muito a ser feito e que Deus quer dar para você. Será que para a nossa igreja nós esgotamos o que Deus em Cristo tem para nós? Que Cristo é esse, que Deus é esse, que nós achamos que podemos esgotá-lo? Jovem, o que é que Deus precisa fazer na sua vida? Adulto, o que é que Deus precisa fazer na sua vida e quer lhe dar em Cristo? Você está pronto para avançar? Ou você é um crente petrificado? Eu parei, eu empaquei e não há o que me tira daqui, ficarei nesse estágio para sempre. Verifique bem o seu entendimento do Evangelho e da graça de Cristo, porque a graça do Senhor nos move, nos constrange cada dia, nos quebrando quando necessário, nos leva para frente e alinha. Se algum facho de luz nosso está saindo fora do foco, Cristo tem essa atração tremenda e faz voltar de novo para a direção que deve ir, e a nossa vida em todas as esferas de forma harmônica avança na vontade de Deus em Cristo, e a edificação acontece. Nós experimentamos realmente uma vida de paz e de bênção de forma holística, na totalidade da nossa vida, porque nós somos pessoas entregues a um foco só e somos atraídos por esse foco e perseguimos, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão adiante de mim. Estou falando a um coração aqui nesta noite que está se movendo. A palavra de Deus chega a um coração aqui nesta noite que está se movendo. Será que a palavra de Deus chega aqui nesta noite a uma igreja que está se movendo, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante em Cristo? Que o Senhor nos leve para frente. Que ninguém fique parado pelo caminho, que ninguém perca a bênção que o Senhor tem. O que o Senhor quer fazer na sua vida, quer fazer na sua profissão, quer fazer na sua área financeira, quer fazer na relação à sua administração do tempo, quer fazer nas suas emoções, quer fazer no seu matrimônio, quer fazer na sua família, quer fazer na educação dos seus filhos, quer fazer na sua vida com a igreja. Que Deus o leve para frente. É que o alvo jamais seja perdido. Agora, quando nós lemos esses versos, especialmente o verso 15, fica implícito
que lá em Filipos havia alguns cristãos, alguns crentes da igreja lá, que tinham um entendimento um pouco equivocado, que entendiam, possivelmente, já terem chegado à perfeição. E aí o apóstolo Paulo vai falar, direcionar essa questão. É interessante ver que o apóstolo Paulo, no verso 12, ele diz: não que eu tenha sido aperfeiçoado. Não que eu tenha sido aperfeiçoado. Paulo conhece muito bem a sua realidade, o seu drama. Nós encontramos ele em 1 Timóteo 1,15, falando que Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Em Romanos 7 ele vai falar da mesma verdade, que ele não está perfeito, ele luta com isto. E aí ele escreve então os irmãos lá em Filipos. Temos a maturidade, e aqui nesse caso a maturidade fica melhor. Por quê? O que Paulo está dizendo? Que se há uma perfeição de maturidade, não é que nós estamos perfeitos, chegamos lá. O verdadeiro maduro em Cristo é aquele que vê as coisas dessa forma. Isto é aquele que se avalia em Cristo. Não se avalia em si mesmo, mas em Cristo. Cristo é a referência, é o organizador, é o alvo, é o prêmio para onde estou indo. O maduro é que sabe disto, conhece o seu passado e o que tem que deixar para trás. O maduro em Cristo, quem é? Se há alguma perfeição, é perfeição em saber estas coisas e saber que eu tenho um caminho a percorrer com Cristo ainda. Há muito mais que Deus tem para mim. Por isso, nós que somos maduros, vamos ver as coisas desta forma. Não se avalie em você mesmo, e você vai começar a dar nota 10 para você. Se avalie em Cristo. Quanto que Ele já fez na minha vida e quanto ainda há o que Ele precisa e pode fazer em mim. É o meu Cristo que eu estou olhando para a eternidade, vivendo com Ele já a vida eterna aqui. Quanto que há de beleza, quanto que há que eu preciso apreender dEle, receber dEle. E quanto mais eu medito em Cristo e penso nele e busco conhecê-lo, mais eu descubro quanto que eu preciso, quanto ele tem que eu não conhecia. E há cada dia um sabor novo. Cristo não fica amarrotado e velho. Seu Cristo está amarrotado e velho, meu irmão, jovem, então você precisa rever, porque não é o Cristo vivo, eterno, aquele que é para todo sempre. Amarrotado e velho ficam essas coisas que estão ocupando o seu dia a dia. Você vai perceber isso mais cedo ou mais tarde. Cristo se renova cada dia. É o eterno, o amor pleno, a verdade plena, a fonte de paz e de alegria então que não passa. E cada dia vou aprendendo mais com Ele. Avalie-se em Cristo. Avalie-se em Cristo. Você está entregue a um foco só? Ou você está igual ao mundo, difuso, disperso, fragmentado? Aí então destroços ficam para o caminho. Cristo, o prêmio da vocação de Deus para mim. O único que dá um sentido para os fachos de luz da minha vida, que em si são pequenos e passam até. Cristo me satisfaz. Será que satisfaz? É Ele o seu prêmio ou não? O foco é Cristo e somente Ele. Há uma história missionária que marcou época aqui na América do Sul. Aconteceu em 1950. Havia um missionário que veio dos Estados Unidos para trabalhar no Equador. O nome dele era Jim Elliot. Um jovem de 30 anos, era piloto também. E ele veio para o Equador como missionário, para trabalhar lá na selva.
e junto com ele uma equipe de mais 4, eram 5, estabeleceram uma base no meio da selva, e eles tinham foco de alcançar uma tribo que ainda não tinha tido contato com aquilo que se chama homem branco, a civilização nossa, seja lá como queremos dizer. Queriam levar o evangelho àquele povo, a tribo chamada de Uaoranes. E eles tinham então lá no seu acampamento, onde fizeram as suas casas, tinham feito uma pequena pista de pouso, onde o pequeno avião descia. Jim era o piloto. E eles começaram então, sabiam que essa tribo ficava alguns quilômetros lá, selva dentro, a fazer o processo de aproximação. Não pode ser feito repentinamente, para não haver algo pior. E eles sobrevoavam com o avião aquela tribo, derrubavam presentes para eles, coisas que eles não tinham. E foi feito todo um processo depois por terra também. Começaram a deixar presentes pendurados em árvores na proximidade. E então foi o processo avançando, e um ponto importante é quando os índios começam a pegar os presentes, começam a desaparecer, e há um segundo momento quando os índios começam a deixar os presentes também deles nas árvores. Enfim, finalmente amadureceu o processo e chegou o dia que entenderam que eles poderiam visitar pela primeira vez aquela tribo. E havia um rio que passava por perto dela, e tinha uma faixa de areia grande, suficiente para o aviãozinho descer ali. E Jim e os seus companheiros desceram na beira daquele rio. Coincidentemente, naquele dia, havia tido uma confusão e uma briga na tribo. E, de alguma forma, a tribo interpretou eles como parte do problema, da confusão. E eles estavam ali, desceram, logo que desceram, ali preparando para avançar, receber os índios vieram na direção deles, em pé de guerra. E Jim Elliot e seus companheiros foram mortos ali na hora, e o avião destruído. Pereceu ele com seus 30 anos de idade. Um jovem muito inteligente, brilhante na universidade, que dedicou a sua vida a esta missão. E foi um mártir. Ele fez muitas colocações antes de partir para o campo missionário, e muitas ficaram registradas aí na história. E há uma das citações mais conhecidas dele é a seguinte: ele foi questionado sobre ir para uma selva no Equador, deixar o seu país, e ele respondeu da seguinte forma: não é tolo aquele que descarta o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que descarta o que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Ele falava: Cristo. Ele teve esse chamado, você tem outro chamado onde você está, Deus tem te colocado, mas seja onde Deus nos colocar, cada um de nós, nunca nos esqueçamos disto. Nada é maior e mais valioso do que o prêmio, o alvo, Cristo Jesus. O resto, nenhum de nós vai poder reter. Nada. A única coisa que não podemos perder eternamente é Cristo. Alinhe a sua vida com Ele. Entregue-se a um foco só. Uma coisa faço. Convido você para orar nesse momento, buscar a presença de Deus, onde a palavra te leva nesta noite. O que muda? Para onde você avança? O que você deixa? Um tempo seu com Deus.